Então essa série de vídeos, esse é o vídeo 1, no qual nós vamos tratar, claro, do tema da ascensão do Senhor, mas como também a Pentecostes. E nesse primeiro vídeo eu gostaria de tratar a partir dos Atos dos Apóstolos, do tema O Espírito nos confirma no amor. É claro que nós todos sabemos, vocês também sabem, que há todo um episódio na leitura da carta dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1 ao capítulo do versículo 1 ao 11. É justamente esse Espírito que nos confirma no amor. Jesus, nesse contexto da ascensão, ele retorna ao Pai, mas ele nos deixa o Espírito que nos confirma no amor, na solidariedade, na paz, na amizade. Frutos do Espírito são justamente esses dons inestimáveis, que nós temos todos que cultivar cada vez mais. Dentro do contexto atual, essa ideia dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que o Espírito nos confirma no amor, depois que Jesus volta ao Pai, é a ideia de que a gente não pode aderir a uma sociedade do ódio, da inveja, da mentira, da ganância, mas sobretudo a sociedade hoje que nós vivemos, uma sociedade muito voltada a disseminar o ódio, a violência. Os Atos dos Apóstolos, sobretudo nos Atos dos Apóstolos, se vivia uma experiência única na fração do pão, na divisão de todos os bens. Essa é uma comunidade assim ideal, em que Jesus ensinou aos seus discípulos, sobretudo, os apóstolos mais próximos, sobretudo, a valorizarem a unidade, a paz, a solidariedade, como gestos muito fraternos, muito cotidianos, a vida prática, e é importante isso. Então eu queria chamar a atenção desse aspecto. Bem, o primeiro ponto é isso. Quem é o Espírito, que nos confirma no amor? Jesus, então, na cena da ascensão, ele vai justamente nos confirmar. O Espírito é que nos une. O Espírito é que nos faz com que possamos nos confraternizar. O Espírito também nos faz solidários. Mas o Espírito não age em nosso lugar. Ele nos impulsiona a agir. Ele nos impulsiona, ele nos impele. E é por isso que, se houver qualquer divisão na comunidade, qualquer rixa, qualquer dificuldade, desunião, esse não é o Espírito de Jesus. Esse é o espírito diabólico. E hoje a gente vive numa sociedade onde as pessoas criam gabinetes do ódio, gabinetes do ódio para disseminar o ódio. Não foi isso que Jesus nos ensinou. E hoje a gente aplicando a palavra de Deus no contexto atual, eu vejo que as nossas comunidades, sobretudo cristãs, precisam cada vez mais aprender isso. É o Espírito que nos vincula, é o Espírito que nos consagra ao bem. Agora, tem uma coisa muito importante. Se o Espírito que nos confirma no amor, esse amor que o Espírito age, sobretudo nos impulsiona, a gente tem que pensar que todo amor está em oposição ao desamor, à vingança. A gente vive numa sociedade onde as pessoas se vingam umas das outras. A gente vive numa sociedade onde as pessoas procuram criar situações onde possam denegrir o outro, menosprezar o outro, humilhar o outro. Esse espírito de amor é próprio dos Atos dos Apóstolos, sobretudo nesse contexto. Então, eu vejo como muito importante essa carta dos Atos dos Apóstolos, sobretudo por causa desse contexto da ascensão do Senhor. É o Espírito que nos consagra e nos deixa unidos através do amor, da fraternidade. E essa comunidade dos Atos dos Apóstolos, logo nos seus inícios, eles começaram assim. Começaram com dificuldades, mas aos poucos foram, é claro, nenhum esforço humano é em vão. Mas não é só o espírito, não é só a natureza humana,
o Espírito de Deus age também. Então, a gente tem que pensar ao lado da natureza, a gente tem que também pensar na graça de Deus, mas a gente também tem que pensar que esse Espírito que nos une, ele não deixa, por exemplo, ninguém da comunidade passar fome, ninguém da comunidade sofrer, nenhum enfermo ficar desassistido, nenhuma pessoa injustiçada que tenha sofrido alguma injustiça. A gente tem que se colocar ao lado dessas pessoas, ou seja, esse Espírito que nos confirma na leitura dos Atos dos Apóstolos é justamente esse Espírito da justiça, da paz, da solidariedade. Se alguém da comunidade está passando fome, se alguém da comunidade está sofrendo injustiça, esse Espírito que nos fala dos Atos dos Apóstolos tem que combater isso, tem que lutar contra isso. E é justamente alimentados por essa palavra, pela palavra de Deus, que a gente vai se guiando por esse caminho. Que Deus nos abençoe, nos proteja, que nesse primeiro momento, de Jesus voltar ao Pai, nos confirmando no seu Espírito, através da leitura dos Atos dos Apóstolos, nesse cenário da ascensão do Senhor.